Olá, seja bem-vinda do Céu ao Colo. Hoje a gente vai falar sobre um assunto de interesse de vocês, que é para além dos temperamentos, a gente vai ver como outros aspectos do nosso corpo podem interagir e influenciar, tingindo a característica do temperamento. Então a gente vai olhar para as tipologias, só que agora a gente precisa olhar para o adolescente, porque a criança, ela ainda não tem essa definição no seu corpo. Essa definição, ela acontece nas proporções de quadril e ombros, na forma como realmente esse corpo se manifesta fisicamente, o que é bastante legal porque você pode simplesmente olhar, medir com uma fita métrica e descobrir facilmente, não exige uma reflexão mais aprofundada. É algo que se manifesta fisicamente aos nossos olhos. Então é no momento da puberdade em que essa distinção vai se fazendo aí na proporção de quadril e ombros. Vale também trazer essa referência de que esse termo, né, das tipologias, ela vem do estudo da antroposofia. Então acho que é muito bacana trazer as referências aqui. Vamos falar então do primeiro tipo, que é aqui da minha escolha, o primeiro tipo que eu escolhi falar, que é o neurosensorial. A gente vai observar, é aquela pessoa que tem ombros e quadris, né, da mesma largura. São pessoas, a gente está falando daquele tipo mais estreitinho. E essas pessoas geralmente são magras, elas têm uma tendência para melancolia, temperamento melancólico. Não necessariamente elas sejam realmente todas melancólicas, mas há uma certa tendência para isso. Essas pessoas, elas têm a predominância das qualidades neurosensoriais, ou seja, da força cognitiva do pensar. Elas são muito boas em planejamento, na precisão, na objetividade. Elas são ótimas nesse sentido de, como profissionais, serem bons administradores. Por exemplo, um bibliotecário, aquela pessoa que organiza tudo. Eles têm uma grande capacidade de organização, uma capacidade, né, de pensamento. Eles têm uma relação também com o sofrimento, uma grande abertura também para ouvir o outro. São pessoas que geralmente não gostam da exposição, então são ótimos conselheiros, pessoas que atuam muitas vezes nos bastidores, com essa capacidade cognitiva que tem, de planejamento, de organização, mas como não gostam de se expor, podem atuar, por vezes, nessa posição aí de conselheiros. Essas pessoas, elas geralmente não gostam de pedir conselhos, não procuram ajuda quando tem alguma dificuldade. A sua característica é muito mais se afastar e procurar um ambiente solitário, e elas, com elas mesmas, a partir de uma leitura, de uma reflexão mais aprofundada, é o caminho que elas preferem para, enfim, se ajudarem. Existe uma certa solidão ali nesse perfil, eles têm uma certa preferência mais para o isolamento, para ficarem sozinhos, e eu acho que é isso que a gente pode comentar sobre o neurosensorial. O que é interessante dizer é que o neurosensorial pode acontecer em qualquer temperamento pode ser neurosensorial. Então, a depender do temperamento, a gente vai ter um reforço dessa característica ou algo que se ameniza. Por exemplo, se é um neurosensorial e é também melancólico, vai ter um reforço dessa característica de melancolia. Se é um neurosensorial colérico, por exemplo, né, vai ser uma pessoa um pouco mais ativa, vai trazer essa objetividade mais para a fala, para a atuação. Enfim, vai ser alguém mais enérgico, vai ser alguém que vai se colocar com palavras às vezes bem precisas, mas vai trazer isso mais para concretização. O neurosensorial, ele tem uma característica dele ser mais pensante, então ele tem muita capacidade de planejamento, mas pouca força de execução. Então, quem sabe esse colérico poderia, né, se ele for o colérico, vai trazer uma capacidade mais executiva para esse perfil. E aí vamos seguir. O próximo a gente pode comentar sobre o respiratório. É aquela pessoa que tem os ombros mais largos do que o quadril. Pode acontecer em homens e mulheres, há uma certa predominância no gênero masculino.
Então não é à toa que se diz, tem o ditado que fala o seguinte: se você quer que alguma coisa seja dita, você pede para um homem. Se você quer que uma coisa seja feita, você pede para uma mulher. No frigir dos ovos isso tem muito mais a ver com a tipologia do que com o gênero. Essa característica, né, é o tipo respiratório, ele é muito ligado às trocas. E para ele valoriza muito os encontros e as relações sociais. São pessoas muito falantes, muito conversadeiras. Elas se resolvem, encontram soluções para os seus problemas conversando. Então são pessoas que se beneficiam e acabam buscando muito a terapia, que ela pode conversar, ela pode expor. E nessa exposição, através da fala, ela consegue sim se ajudar. Tem um lado que pode não ser muito positivo, que ele pode ser meio fofoqueiro, com essa necessidade de falar e tentar elaborar o que aconteceu, os acontecimentos através da fala. Pode acontecer que ele saia falando demais e criando confusão com isso. O tipo respiratório, ele é um agitador social, ele tem um monte de ideias, enfim, ele vai incendiando todo mundo, mas ele não é um super bom realizador, então pode ser que ele comece a fazer várias coisas ao mesmo tempo, mas que ele não consiga realizar todas. Pode ser que ele seja aquela pessoa que anima todo mundo durante o dia, mas à noite, antes de dormir, ele começa a pensar nas dificuldades que ele vai enfrentar e que ele sinta talvez a vontade de desistir. Então o respiratório ele também tem uma certa dificuldade com precisão e com clareza mental. Então são pessoas que cultivam muitas dúvidas e eles resolvem, né, essas dúvidas muitas vezes procurando o diálogo. E aí olhando para esse sentido, essas pessoas elas podem se harmonizar fazendo atividades que ajudem a terem uma atitude mais planejadora, mais organizada. Por exemplo, a geometria, ter uma prática, né, de exercitar a geometria, a matemática, coisas que levem para a precisão. Isso beneficia e harmoniza esse perfil. Eu não comentei com relação ao neurosensorial, ele se beneficiaria muito com as danças, um sapateado que leve ele para as pernas, para os pés, para a execução. Então, eu acho que o bacana da gente conhecer essas coisas, que enquanto pais, educadores, a gente pode olhar de uma maneira não genérica para os filhos e pode ajudar a fazer escolhas mais precisas. Então, se eu tenho uma tendência a me isolar, a ser muito planejador, a ser extremamente organizado, que é muito bom, mas eu sou pouco realizador, então quem sabe que atividades que podem, não como terapia, mas como um processo estruturante, formativo no processo da educação, como é que eu posso fazer escolhas mais salutares para os meus filhos? Então, se eu tenho um filho neurosensorial, quem sabe eu vou incentivá-lo a fazer dança, a fazer música, algo que o coloque mais em atividade, e preferir atividades coletivas, né? Já que ele tende a se isolar mais. Ele tende mais para a filosofia, para a pesquisa, para o estudo. Bacana sugerir também que ele se encaminhe mais para as ações, para as atividades, para as realizações coletivas, especialmente. O respiratório, mesma coisa. Se ele pode ser ajudado com relação a planejamento, a organização, a ter mais precisão nas coisas, eu vou olhar diante do leque das minhas possibilidades e ver o que se assemelha mais a esses princípios. Muito mais do que a gente fica fazendo receita, é entender essas características, porque eu posso me colocar em atividade para decidir de uma forma mais individualizada para ajudar. Então vamos lá. Falamos sobre o neurosensorial, né? Aquele retinho, magrinho geralmente. Falamos sobre o respiratório, que tem essa coisa, né, de falar, de conversar, de ser amigo. São ótimos harmonizadores sociais, é muito bom tê-los em ambientes coletivos, porque eles ajudam a coisa ficar mais leve, mais animada e mais harmônica, de maneira geral. A gente vai falar agora sobre o metabólico motor, que então seria a polaridade desse respiratório. Então tem os quadris largos, tem uma predominância dessas forças do fazer, são grandes executores. Aquela turma mais impulsiva, eles não ficam pensando, não ficam planejando, não ficam conversando, eles estão
agindo, fazendo, resolvendo, pondo em prática aquilo que o neurosensorial planejou por 2 anos, o que o respiratório está falando que vai fazer há não sei quanto tempo, o metabólico já fez. É aquele que chega, ele, sabe, faz a mudança e ele realmente já quer pôr tudo em ordem na primeira semana. Diferente do respiratório, que ele vai fazer um churrasco, ele vai chamar as pessoas, ele vai fazer um monte de coisa, só que ele não vai pendurar os quadros, vai ficar 5 meses para ele pendurar os quadros. O metabólico motor, ele jamais admitiria isso. Então vai estar tudo pronto na primeira semana, porque ele é um executor. Essas pessoas, elas são muito solidárias também, então elas poupam o outro, poupam os seus pares, eles se colocam a fazer, estão sempre a serviço. Tem essa questão que é um pessoal que muitas vezes tem muitos arrependimentos, porque eles não ponderam o que vão fazer, eles simplesmente fazem. E aí muitas vezes eles vão refletir e avaliar se foi bom depois. Então são pessoas que elas precisam aprender a pensar antes de fazer, a planejar um pouco antes, ao invés de sair fazendo. A característica também dos metabólicos motores são pessoas bastante determinadas, com bastante valentia. Então, se elas estão no ambiente social, numa reunião, por exemplo, eles não têm preocupação nenhuma em falar a opinião deles e falar o que eles pensam, mesmo que aquilo seja polêmico. É diferente do respiratório, por exemplo, que ele precisa saber que repercussão social vai ter o que ele falou. Então ele espera um pouco, primeiro ele sente, vê se está favorável a situação, aí ele fala, vê como é que caiu, dependendo de como que caiu isso no ambiente, ele vai ajustar para lá ou para cá, enquanto que o metabólico motor, ele não tem nada disso, ele simplesmente fala, ele não se importa com o que os outros pensam dele, então simplesmente ele se coloca. Essas pessoas também tendem mais a serem solitárias, porque elas não têm muita paciência. Elas já querem agir e resolver, né? Elas entendem que os problemas se resolvem fazendo. O neurosensorial acha que tem que planejar. O respiratório acha que precisa dialogar. E ele acha que tem que fazer. Então ele não tem muita paciência, ele não tem muita tolerância. Então geralmente são pessoas que não se encaixam muito bem nos ambientes sociais, eles estão ali no canto deles lá, fazendo. Mas certamente se você precisar de alguém, ele vai ser muito solícito e ele vai resolver para você também. Então eles têm essa característica. E aí o que é interessante da gente pensar? Imaginemos um metabólico motor. Ele pode ser, ele não tem 4 tipos de pessoas no universo, não é? Senão a gente diria, não, tem 4 tipos de pessoas apenas. Não, mas não é bem assim, porque a gente precisa combinar essa tipologia com o temperamento e também com aquilo que eu comentei sobre criança terrena e criança cósmica, que isso é o grande pano de fundo. Então, se for um metabólico motor terreno, ele vai ter uma tendência a ser um pouquinho mais materialista. Se ele for um metabólico motor mais cósmico, ele tende a ser um pouco mais solidário. Então vai ser aquela pessoa que vai realizar muita coisa. Imagina um agente social numa comunidade carente. Um neurosensorial não dá conta. É o metabólico motor que vai começar a coisa. Ele que vai ter coragem, ter valentia, ele que vai construir e que vai fazer tudo acontecer. Depois esses neurosensoriais eles chegam, depois os respiratórios eles chegam, mas quem é o abre-alas da coisa vai ser o metabólico motor, motivado por um tema social, por exemplo. Esse seria um metabólico motor mais cósmico. Um metabólico motor mais terreno talvez seja um empresário, alguém que começa uma grande empresa, né, que vai ter uma relação um pouco mais com esse tema mais da matéria mesmo, né, do ganhar dinheiro, do sucesso e de dar certo, o engenheiro, né, por exemplo, são características. E agora a gente também pode pensar um metabólico motor que seja cósmico e que seja, por exemplo, melancólico. Aí a gente vai reforçar ainda mais essa característica solidária, aquela pessoa que vai realmente atuar em prol do outro, a partir de um grande propósito, porque ele tem uma grande sensibilidade para a dor do outro, então ele vai pôr muito a serviço. Agora a gente pode pensar um metabólico motor
que seja cósmico e que tenha uma característica mais sanguínea. Então, quem sabe essa pessoa ela vai mais para as artes. Então, vai ser um grande realizador, vai ser, por exemplo, um artista, mas uma pessoa que faz acontecer, que coloca a sua arte no mundo, tem essa sensibilidade. Então, assim, vai mudando muito essas combinações, isso é muito interessante de a gente poder pensar sobre elas e começar a observar as pessoas, né? De repente a gente começa a ver que a vida é um palco de experiências e de observação, e de estudo, e de descobertas. Então eu começo a olhar para aquela pessoa e falar, olha que interessante, ela é metabólica, ela tem esse temperamento, ela é terrena ou ela é cósmica, olha como ela se coloca no mundo, olha como realmente, né, essa relação social dela tem muito a ver com a tipologia dela. Isso, o bacana disso é que isso nos pacifica um pouco, quando eu não fico esperando que todo mundo seja igual, e que eu entendo que aquela pessoa ela se manifesta no mundo a partir da sua individualidade, e o quanto é bom a diversidade, não é? Porque se todo mundo fosse neurosensorial, a gente estaria super planejado, super organizado, só que a gente não estaria realizando muita coisa. E essas pessoas se juntarem nessa grande arte social é que torna tudo mais interessante. E ao invés de a gente brigar um com o outro, né? A gente pode se associar, é muito diferente. Vou falar agora do quarto tipo, que é interessante também. Ele tem os ombros e os quadris na mesma largura, mas diferente do neurosensorial, ele é mais largo, ele é mais encorpado, mais musculoso. A gente está falando do neurosensorial, aquele perfil magrinho, mais fino, mais estreito. Enquanto que esse que eu estou comentando é o esportivo, ele tem essas proporções mais largas. A gente pode lembrar aqui da estrutura física dos indígenas brasileiros, de maneira geral, obviamente não é generalizando, mas assim, existe uma tendência para ter esse tipo de corporalidade. Então, assim, são corpos, né, que têm uma harmonia física e uma beleza, né? Geralmente é um tipo que a gente acha mais bonito. Esse corpo físico harmônico, né, que tem essas proporções harmonizadas. Aqui a gente tem algo bastante curioso, porque por um lado que tem um grande benefício e um grande malefício também, no sentido que são pessoas que não têm algo que se sobressai, como no caso do quadril mais largo, do ombro mais largo, enfim. Você tem algo que se destaca, algo que se sobressai em detrimento de outro. Então, assim, eu sou muito bom no negócio, mas eu acabo sendo menos em outro, né? Toda gangorra é assim, né? Se uma coisa sobe muito, outra desce. E aqui a gente tá falando de equilíbrio. E equilíbrio, a gente tá falando de algo que não se destaca. Então, para essa pessoa, ela é polivalente. Ela meio que vai bem em tudo, né? Ela tem uma qualidade de harmonia bastante estabelecida. Então, sabe aquela pessoa que ela se adequa em qualquer coisa? Qualquer coisa que você pedir para ela fazer, ela consegue? Ela não se destaca, mas ela também não tem dificuldade? Então, para essa pessoa, às vezes pode ser difícil ela escolher a sua vocação, a sua colocação no mundo, porque justamente ela pode cair numa certa superficialidade, por ela não ter algo que se sobressai demais, que se destaca. Então, assim, um caminho importante para essa pessoa se autoconhecer e buscar também os seus temas de interesse, porque não vem do próprio corpo, não vem como uma limitação de um lado, que você acaba naturalmente indo para onde você tem facilidade. Isso é natural. Então, se eu sou uma pessoa que eu tenho dificuldade em me organizar, em ser precisa, em matemática, lógico que eu não vou para a área das engenharias, eu acabei indo para as humanas, porque eu sou respiratória. Então eu fui para onde é mais confortável para mim, eu vou para onde eu estou percebendo que eu não tenho dificuldade. Agora, se o esportivo, ele tem essa característica, que ele não tem algo que ele se sobressai, nem que ele se limite tanto. Então para ele fica esse desafio. E aí, mais uma vez, observar como que talvez esse esportivo se sobressaia mais outras características, seja ser terreno, cósmico, ou o seu temperamento acaba atingindo mais para um lado do que para outro. Isso pode ser também um direcionamento para ele, de como ele pode se colocar no mundo e como a gente pode harmonizar. Um cuidado que precisa ter, como eles têm essa característica da beleza física,
esse cuidado para não cair muito nessa grande valorização do corpo, né? Não ficar muito preso nesse sentido de cuidar excessivamente da beleza física, para que não fique outros aspectos da sua vida deixados de lado, né? Negligenciados. Eu acho que a beleza disso tudo é a gente conseguir se pacificar na vida social, entender que não existe uma generalização também da orientação parental, que acho que é uma tendência. Quer dizer, eu aprendo lá XYZ, assim, assim, assado, eu vou falar assim, assim, não funciona igual para todo mundo. As pessoas são diferentes, né? Cada indivíduo é um universo, obviamente tem um pano de fundo, tem autoridade, tem hierarquia, tem ritmo, enfim, tem aquilo que é saúde e a construtividade, o que é construtivo para cada um, para o ser humano de maneira geral, mas existem as particularidades que quando eu conheço eu posso ajustar também o processo educativo, porque para além de achar caminhos que fiquem mais fáceis para os adultos, porque o que eu observo é que muitas orientações às famílias, aos pais, têm sido muito mais no sentido assim, como é que eu faço para essa coisa ficar mais fácil para mim? Como é que eu faço para o meu filho me obedecer? Como é que eu faço para o meu filho dormir? Como é que eu faço para o meu filho assim, assim, assado? Porque para ficar fácil para mim. E menos no sentido assim, o que eu faço, o que eu preciso entender para olhar essa individualidade que está crescendo, para que eu consiga atuar de forma que eu vou harmonizar as suas tendências unilaterais. Porque se eu sou, por exemplo, metabólico motor, terreno, colérico, repara que tudo isso está pendendo a balança muito para baixo, a gangorra está descendo muito para um lado, e quer dizer que vai subir muito outra coisa, né? Isso chama desarmonia. Então eu preciso olhar para o desenvolvimento do meu filho, do meu aluno, entendendo como que essas relações elas se dão para que eu possa atuar harmonizando as suas tendências de unilateralidade. Então, para além de pensar o que eu faço para a educação do meu filho ficar mais fácil para mim, para facilitar a minha vida, é ter esse entendimento que o indivíduo é diferente, que eles são diferentes uns dos outros, que para educar ser humano eu preciso entender a natureza do ser humano e do desenvolvimento. Existe hoje uma tendência da gente querer nivelar a criança a um adulto, a querer trazer falas genéricas com relação à educação, de como que se deve agir, sem um aprofundamento do entendimento do desenvolvimento e da natureza humana, de maneira geral. Eu acho que é isso o tema de hoje. Se você acha interessante esse assunto, dá para aprofundar demais, isso é muito superficial, falando sobre todas essas combinações com relação à tipologia, temperamento, constituição e essas relações e o que fazer para harmonizar cada uma delas. Se você tem interesse em se aprofundar nesse estudo, me deixa aí uma mensagem para a gente poder construir isso juntas. Eu tenho muito interesse de ofertar esse tipo de conteúdo com mais profundidade. Eu detesto falar das coisas com superficialidade, eu acho que não é o propósito da minha vida, mas ao mesmo tempo que não é possível ser feito isso assim, né, num vídeo, precisa realmente de ter mais tempo. Então, se você tem interesse de conhecer e se aprofundar mais sobre esse assunto, para educar seus filhos, ou como professora, como educadora, me deixa uma mensagem, eu vou ter a enorme satisfação em responder e te propor algo nesse sentido, nesse estudo que eu quero fazer com vocês. Se isso foi relevante para você, me deixa um joinha, compartilha com alguém, se inscreve no canal para estar sempre recebendo os conteúdos que eu faço com bastante dedicação. E é isso. Espero que aquilo que vem do céu encontre descanso no seu colo e floresça na sua vida. Até breve. Até o próximo encontro.